Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E esta é uma semana especial com os presidentes das associações das raças promocionais taurinas no Brasil. Hoje, a minha conversa aqui é com o Inácio Telecheia. E o Inácio, na verdade, representa uma série de raças, porque ele é o presidente da ANC, o Herdbook Colares, e a gente vai falar um pouquinho com ele sobre isso. Oi, Inácio, obrigado pela sua presença mais uma vez no Fala Carlão, viu? Tá joia, Carlão, eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer poder conversar contigo aí e estamos sempre à disposição. Com certeza, a sua trajetória de vida, com certeza, a sua origem, o seu pedigree contribuíram muito para que você chegasse a ser presidente da ANC. E eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente falar da ANC, falasse um pouquinho da sua história, do seu, vamos dizer, a sua história está intimamente ligada, com certeza, ao sobrenome que você carrega nas veias aí. Tá joia, tá joia. Não, vou tentar fazer um resumo rápido, assim, né? De fato, quando eu estou nessas rodas de associação, eu sou normalmente o mais jovem da roda, né? Eu estou com 34 anos hoje, né? Mas já tenho uma boa experiência aí, tanto nesses assuntos associativos quanto na criação de gado. Eu sou natural de Uruguaiana, minha família é uma família muito tradicional da pecuária aqui de Uruguaiana, né? E nosso envolvimento com a pecuária começou com meu bisavô. Meu bisavô era do setor industrial e comprou as primeiras fazendas na década de 40. Né? E adiante, né, o meu avô ele se formou zootecnista e ele foi quem encampou os assuntos, vamos dizer, da produção agropecuária dentro da família, né? E aí ele sempre gostou muito de seleção de animais e começou, com o nome da cabanha Paineiras, né, a fazer uma seleção primeiro de Angus e depois de várias raças ovinas, na época lá também, entendendo que vamos dizer que o grande mercado não estava no Rio Grande do Sul e estava assim no Brasil Central. Ele viu que a gente precisava cruzar, né, o Angus com o zebuíno e escolheu o Nelore para fazer esse cruzamento inicial. E aí a Paineiras lá foi um dos berços da raça Brangus na época, né? Se fez muito F1 lá e se trabalhou em cima disso, né? Depois virou referência na criação de Brangus. Mais ou menos nessa mesma época, o meu avô, em sociedade daí com o irmão dele, que já é falecido, o Roberto Telechea, eles começaram a criar cavalo crioulo. Né? Logo no início, eles importaram o lá invernado Orneiro, que é hoje o cavalo mais famoso até hoje, né? Ainda da raça crioula, e que deixou uma descendência maravilhosa. E eles começaram a criar sob o afixo BT. Né? E aí, durante muitos anos, né, o BT foi quase hors concurso, né, em todas as, vamos dizer, os certames que a raça crioula participava, né, e até hoje são animais muito bons e que a gente tem, né, a oportunidade, o prazer de seguir criando. Bueno, eu hoje atuo como gestor da Rincón del Sarandi. Né? A Rincón del Sarandi nada mais é do que um pedacinho dessa Paineiras, que eu resumi agora a história aí, tá? Que começou em 1996. Tá? Em 96, a minha mãe, que estava viúva já fazia uns 6 anos, né? O meu pai morreu em 89. Tá? Quando eu tinha 3 anos, o meu irmão ainda era um nenezinho de colo. E logo no ano seguinte morreu meu avô. Tá? Eu tenho 3 tias pelo lado paterno, e elas, junto com a minha mãe e com a minha avó, né, resolveram então formar um condomínio e seguir, né, operando os negócios pecuários da família. Tá? Elas decidiram que iam seguir operando e assim fizeram durante 7 anos. Tá? Passado esse tempo, a minha mãe entendeu que ela tinha uma outra missão, que ela queria fazer uma carreira solo, né? E aí ela decidiu então sair do condomínio, e quando ela toma essa decisão, a gente recebe então as primeiras terras e parte das manadas crioulas e também dos rebanhos de Angus e Brancos, e aí que dá origem então a Rincón del Sarandi em 96. Nessa época eu tinha 10 anos. Né? Então eu estava no colégio ainda, eu vinha para a estância, eu gostava muito de vir, mas eu não sabia muito o que estava acontecendo. Né?
Eu terminei o colégio em Uruguaiana e fui fazer engenharia de produção em Porto Alegre. Tá? E nesse meio do caminho, chegando em Porto Alegre, o Cairoli, que era o presidente da Angus na época, me convidou para assistir às reuniões de diretoria da Associação de Angus. E eu sempre fui muito entusiasmado com isso, já me envolvia com a fazenda desde o início, achei o máximo aquilo. Digo, vou ir lá, né? Vou ver um monte de gente interessante conversando, vou aprender alguma coisa. E eu não faltava uma, eu era o único que não era diretor e não faltava nenhuma reunião. Tá? Então, eu estava sempre lá em todas essas. E ali começou meu envolvimento, então, associativo, vamos dizer, com as entidades. Tá? Com 20 anos, eu resolvi trancar a faculdade e sair viajar pelo mundo. Tá? Eu aproveitei esse meu envolvimento com a Associação de Angus lá no início e pedi para o pessoal da Angus fazer contatos com a Associação Australiana, que era para onde eu queria ir, para ver se arrumavam algumas cabanhas para eu trabalhar de peão lá na Austrália. Tá? E foi muito legal, o pessoal aceitou bem, né? E eu cheguei lá na Austrália e já tinha vários contatos para trabalhar. Então, eu tive a oportunidade, naquele ano, de trabalhar em 4 cabanhas de Angus lá na Austrália. E foi o ano que eu me decidi, que eu voltei de lá com toda a certeza que eu queria ser pecuarista, que eu queria voltar a morar em Uruguaiana, que eu queria, né, fazer isso pro resto da vida, assim, ou pelo menos naquele momento, né? E aí eu voltei e já comecei a cursar a faculdade num ritmo bem lento, porque eu passava o grosso da minha semana em Uruguaiana e voltava para Porto Alegre 2 ou 3 dias por semana para ter aula. Né? E acabei conseguindo me formar em 2011, então eu sou engenheiro de produção. E aí sim, quando eu terminei de me formar, já me mudei para Uruguaiana de vez. Né? Nesse meio do caminho, logo que eu voltei, eu já assumi um cargo de diretor de núcleos na Associação de Angus. No que terminou aquela gestão, eu fui convidado a ser secretário da NC. Aí eu fui secretário da NC por 6 anos, lá na NC as gestões são de 3 anos, eu fiquei 2 gestões como secretário. E o presidente da época, que é o Biran Selmi, quando estava encerrando a segunda gestão dele, me convidou e perguntou, Inácio, olha, eu sei que tu é mais novo que todo mundo aqui, mas eu tenho visto que tu é bastante entusiasta do assunto e tal, tu não quer ser o próximo presidente da NC? E na época eu falei para ele que não. Eu digo, baita envolvimento, sou muito guri, né? Como é que eu vou... E saí lá de Pelotas pensando, né? Eu digo, mas tem tanta coisa legal para fazer e aí eu liguei para ele na outra semana e digo, Bira, tá de pé o convite ainda? E ele, tá de pé sim, cara. Então eu queria te pedir o seguinte, eu aceito com uma condição, né? Que tu me deixe livre para eu escolher toda a equipe de diretores. Tá? Eu não gostaria de ter que, né, compor, né? Eu queria organizar e escolher uma turma que esteja alinhada com o que eu estou pensando. E ele falou, tu tem a minha carta branca, meu apoio, vai em frente. Eu digo, bueno, então tá. Né? Aí eu tive uma sorte, né, lá no início, de montar uma chapa da NC de gente muito disposta a trabalhar, muito alinhada com fazer a NC melhorar e que estava com tempo para se dedicar junto comigo. Assim. Então, hoje nós estamos no 6º ano já dessa gestão, porque a gente ficou os 3 primeiros anos, né? Houve uma reeleição de uma chapa muito parecida com a inicial, assim, mudou poucos nomes ali, né? E estamos finalizando esse trabalho esse ano. E se fez muita coisa, agora ao longo da entrevista eu vou te contando um pouco das coisas que a gente fez, né? Mas sempre fica um sentimento que ainda tem muita coisa por fazer, né? Então, hoje talvez o nosso grande desafio seja conseguir passar o bastão para uma turma motivada, engajada no assunto que nem a gente teve todo esse tempo. Mas eu derivei para NC, né? Voltando para o Rincon. Eu voltei, então, da viagem lá com... Oi? Vamos organizar aqui o seguinte, o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão aí está querendo saber o seguinte. Bom, a NC é Associação Nacional dos Criadores. O que é a NC? O Herdbook Colares, ela é responsável pelo registro de quais raças? Vamos começar contando a história, o que é essa entidade? Vamos lá. A NC é o primeiro registro genealógico do Brasil. Tá? A NC foi a primeira entidade que controlou animais no Brasil. Tá? É uma entidade centenária, a NC deve estar hoje com 120 anos, mais ou menos. Né? Ela foi mudando de CNPJ ao longo desse tempo. Ela começou como a associação
sul-rio-grandense do registro genealógico, que foi indo e tal, mas tudo começou porque o Colares era um cara muito engajado na ideia do melhoramento, né? E aí ele começou a fazer os registros, né? E a INC, ao longo de muito tempo, foi a única entidade que podia fazer qualquer tipo de promoção ou de registro das raças. Não existiam as entidades promocionais, né? A Associação Brasileira de Angus, que é das primeiras que foi fundada, que inclusive foi fundada pelo meu avô, foi o primeiro presidente lá, ela é de 61. A INC, nessa época, tinha 60 anos já. Tá? Então, durante muito tempo, foi, vamos dizer, a entidade responsável por conduzir o melhoramento, né, dessas raças taurinas no Brasil. Né? A INC nunca se envolveu com zebuínos. Tá? Hoje, a INC registra mais de 30 raças bovinas, né? Entre elas, a mais expressiva é a raça Angus, né? Que hoje é a raça que mais vende sêmen no Brasil, né? É uma raça britânica, né? Que mais deslancha e tal, né? Mas tem várias outras raças, né? Nós registramos Hereford, nós registramos Devon, nós registramos Charolês e nós registramos um monte de outras raças menores que também contribuem com a pecuária, né? São todas raças de corte ou raças mistas, né? A gente não registra nada de raça leiteira lá, né? E registramos também algumas raças equinas, tá? Como Morgan e outras 2 ou 3 raças lá. Então, a INC se especializou em ser um cartório de registro. Tá? Paralelo a isso, e aí faz mais ou menos uns 45, 50 anos, né, se começou a trabalhar com melhoramento genético. Né? E aí entrou na jogada uma figura muito importante nesse assunto, que foi o Luiz Alberto Fries, e aí a INC, junto com ele, fundaram o Promebo. Né? O Promebo é o programa de melhoramento genético de raças taurinas mais antigo em atividade no Brasil. Então, hoje nós temos um banco de dados gigantesco lá no Promebo, né? E nós somos responsáveis, então, por conduzir o melhoramento de várias raças. E, de novo, entre elas, a mais expressiva Angus, onde o Promebo ele não é exclusivo, o programa exclusivo de avaliação de Angus no Brasil, mas é longe o programa que mais avalia Angus no Brasil. Né? Aí depois tem outras raças, como Brancos e Braford, que a gente não registra lá na INC, mas que a gente avalia no Promebo, que aí tem outros programas de melhoramento tão expressivos quanto o Promebo, né, que estão em atividade, e então a gente também trabalha em conjunto com esses outros programas. Então, hoje a INC, o que ela faz? Né? Ela é um cartório de registro e uma entidade responsável pelo melhoramento genético de diversas raças através da bandeira do Promebo. A gente se especializou nisso, a gente não faz promoção de nenhuma raça em particular, né? E sim a gente entende que nós temos que promover todas as raças que a gente registra e promover a pecuária, né? E se dedicar nesse tipo de assunto, mas especificamente a gente não faz promoção de raça nenhuma. Maravilha. Ô, Inácio, deixa eu falar. Recentemente aí a associação anunciou a conquista de certificações aí na área de gestão da qualidade, gestão ambiental. Como é que foi esse trabalho? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Pois é, aí que está. Esse trabalho ele teve origem lá no início da nossa gestão, né? Que começou em, deixa eu fazer a conta aqui, 15, 16, 17, 18, 19, 20, não, em 2016, tá? Nós entramos lá na INC com a missão de imagina uma entidade centenária, tá? Que durante algumas gestões não recebeu a devida atenção das diretorias, vamos dizer assim. Né? Então, o pessoal lá estava bastante acomodado, sabe? Tinha muito vício, tinha pouca eficiência nos processos, tinha muita reclamação de criador, de morosidade, né, e tal. E nós entramos lá com a principal objetivo, que era, né, não deixar problema para a gestão próxima que viesse depois de nós. A gente estava disposto a mexer e revirar todas as gavetas que tivesse para abrir, né, e resolver tudo que tinha para resolver lá. E, de fato, assim fizemos. Né? Sempre focados em trabalhar com isenção e buscando eficiência dos processos internos lá. E aí várias coisas aconteceram, nós trocamos praticamente todo o quadro ao longo desses 5 anos, né?
das pessoas que estavam lá quando a gente entrou, sobraram só 2, um quadro de 17 funcionários. E aí a gente foi trabalhando, né, buscando eficiência de processo. Essa questão da certificação ISO, né, aconteceu quase que naturalmente, né? Chegou um tempo que a gente estava tão focado em eficiência, tão focado em qualidade dos processos, que a gente olhou para o lado e disse, cara, só nos falta agora alguém que ateste isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então a gente contratou uma consultoria que durou 3 meses lá e conseguimos a certificação já na primeira tentativa, né, com relativa facilidade, porque estava tudo organizado. E a gente fica muito contente porque essa certificação atesta o bom trabalho que está sendo feito lá. E, para mim, ela, junto com a grande novidade desse ano, né, que nós estamos trabalhando há 3 anos aí desenvolvendo um novo software que vai ser lançado, junto com esse novo software, para mim, é a peça que faltava para a gente poder pleitear, receber, né, o registro e o melhoramento de outras raças, né, e fortalecer ainda mais, né, a ANC como essa figura, né, de um cartório extremamente ágil, eficiente e barato para que as associações de raça possam, então, né, entregar seus livros e ter certeza que vai estar tudo muito bem conduzido lá. Espetáculo. Quer dizer que qualquer raça que se interessar, de repente, falar assim, vou terceirizar o serviço de registro, vocês fazem isso? Olha, Carlão, eu te diria que sim, que a princípio nós temos interesse, sim, em receber novas raças. Claro que está sujeito a uma análise, né, criteriosa de cada caso que se apresenta, né? Mas recentemente recebemos 4 raças novas, né? Talvez a demais expressão foi o canchim, que recentemente passou a ser registrado lá na NC, né? E a gente está disposto a receber mais raças, porque o que a gente entende assim? Para nós é muito claro, a NC é uma entidade sem fins lucrativos, né? A gente entende que a promoção das raças deve ser feita pelas associações promocionais. Então, o nosso objetivo é prestar um serviço de excelente qualidade ao menor custo possível. A gente entende que, fazendo isso, nós vamos ter uma pecuária mais competitiva, né? E para nós isso vamos dizer, a nossa missão, para isso que nós estamos lá. Tá? Então, quanto mais registros a gente fizer, mais barato vai ser para todo mundo, entendeu? Essa é a ideia. Ô, Inácio, show de bola, hein, rapaz? Vocês fizeram um trabalhão lá já. Como é que é? Até quando vai a sua gestão? E vocês já sabem para quem vocês vão passar o bastão aí? Como é que está lá isso? A nossa gestão termina agora em novembro, dezembro. Por ali vai ter uma assembleia, né? E aí a gente encerra nossos 6 anos, vamos dizer assim, à frente da entidade, tá? Cumprindo, estamos praticamente concluindo as nossas grandes metas. Assim, a gente tinha 5 grandes metas quando iniciamos a gestão, e até vou ver se eu me lembro de todas elas aqui, mas vamos lá. A gente queria reformular o software que faz o controle dos registros e do melhoramento, tá? Que durante a vida inteira e até hoje ainda, se tu abrir lá, ele está assim ainda, tá? Ele, vamos dizer, o software de melhoramento é um software que ele não tem acesso público, tá? Nós temos acesso só interno lá, e se o criador quer saber a DEP de um determinado animal, tem que ligar lá e perguntar. Tá? Não tem esse acesso público, tá? E nós temos o software de controle de genealogias todas lá, onde o criador faz seus lançamentos e tal, e consulta a árvore genealógica, coberturas, descendentes, tudo isso, né? Que tem consulta pública, mas não se comunica com o software de melhoramento. Daí o nosso grande desafio foi esse, dizer, não, nós precisamos comunicar isso aqui, eu preciso consultar o animal lá e saber a DEP atualizada de ontem dele, lá para eu poder tomar minha decisão, né? E a gente finalmente conseguiu isso depois de muita briga, tá? Mais de R$1 milhão investidos. Primeiro a gente terceirizou o processo com uma empresa que fabrica software. Foi uma experiência horrível, gastamos um dinheirão e não conseguimos receber o que a gente esperava. Assumimos internamente, contratamos 3 programadores e fomos avançando. E, por último, a gente migrou o nosso serviço, vamos dizer, de gerar os dados de melhoramento para a Embrapa, tá? Para a Embrapa Pecuária Sul, ali em Bagé, né? E aí quem capitaneia esse assunto lá é o Fernando Cardoso, que é um pesquisador muito capaz ali da Embrapa, né? E eles terminaram de desenvolver esse software para nós. E eu estou aqui, inclusive, com o link para teste. Me mandaram hoje de manhã
para eu ver se ficou bom, se não ficou bom, para a gente poder colocar no ar. E aí isso aí, de fato, vai mudar daí totalmente, né, a maneira como o criador se relaciona com a entidade. Tá? Então, tudo que já se faz hoje, de um jeito melhor ou pior, vai se fazer mais e nós vamos ter acesso, no modelo igual ao americano, assim, às DEPs em tempo real dos animais. Tá? Então, esse era uma das nossas grandes metas, era, vamos dizer, botar esse software a rodar para que a gente pudesse trocar de patamar. Né? Isso nós vamos conseguir fazer, provavelmente até o final de abril vai estar tudo implementado. Tá? Inclusive com a genômica na raça Angus já incorporada nesses DEPs aí. A gente queria reformar a sede da NCE, que é uma casa muito velha, tá? Era a primeira casa do Colares, é uma casa de mais de 100 anos lá, que estava num estado muito precário de conservação. É uma casa tombada pelo patrimônio histórico e tal. E a gente, né, se dedicou nesse assunto, também fizemos um investimento muito vultoso, da ordem de R$1 milhão, e terminamos a reforma e não consegui ir na sede ainda por causa da pandemia, pela pandemia, né? Uma coisa que eu tô louco para ir a Pelotas ver como é que ficou muito bonito, só vi fotos, né? E aí a gente sabe que agora temos uma sede que pode durar, não sei se mais 100 anos, mas ela vai longe, assim, ficou muito legal. Né? Um escritório nos moldes dos escritórios mais modernos que a gente vê por aí, né? Então a NC nesse ponto tá muito bem. Né? A gente queria, além disso, reformular os convênios que nós temos com as associações promocionais, tá? Eles são todos documentos muito antigos, né? Que vamos dizer, o mundo avançou, está tudo mais moderno e a gente precisa, então, reformular esses convênios. A gente já vem em tratativas já com várias associações há muito tempo e eu estou bem confiante que até o final do ano nós vamos conseguir estar com todos esses documentos assinados já, né? Daí todos já num esquema bem mais moderno de relação. Ótimo. Além disso, a gente queria buscar a certificação ISO de qualidade, conseguimos, esse aí já deu check, né? Uhum. E talvez o que nós vamos nos dedicar muito em trabalhar até o final do ano, e eu espero que a gente consiga terminar, é deixar como legado, e talvez isso responda um pouco a tua pergunta, quem é que vai vir depois de nós, né? Eu não sei hoje te responder isso, tá? Mas como legado para a associação, essa gestão gostaria de deixar formalizado um planejamento estratégico, né? Para que o próximo que venha, seja ele qual for, possa ler isso aí e ter um norte de para onde vai seguir. Entendeu? Então, isso é um assunto que nós estamos começando a trabalhar agora e que vamos nos dedicar muito ao longo desse ano para tentar entregar até novembro. Então, foram 5 grandes metas que eu acho que nós vamos conseguir cumprir, né? Além da gente ter, como eu te disse, aberto todas as gavetas que ninguém queria mexer, revirado tudo que tinha lá dentro e guardado tudo organizadinho, direitinho de novo. Ô, Inácio, show de bola essa entrevista, só um espetáculo, mais claro impossível. Agora, eu queria só, pode ser que alguém que está aí, chegou agora no vídeo, vai perguntar, mas escuta, você falou do Colares, mas quem foi o Colares aí? Explica para nós aí, de onde a origem do nome Herd Book Colares. Não, justamente, Herd Book vem de livro de registro, né, do inglês lá, né, e o Colares foi homenageado justamente por ser esse cara entusiasta, né, que, vamos dizer, plantou a sementinha dessa ideia de fazer melhoramento em gado de corte no Brasil. Como é que era o nome dele completo? José Colares. José Colares. Então, esse é o homem que está sendo homenageado com esse nome, uma entidade centenária e que hoje é presidida aqui por um jovem talentoso, que é o Inácio Telechê. Vocês viram que o Inácio, ele é jovem, mas ele é direto ao ponto. Ô, Inácio, super obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Beleza, Carlão. Como eu te disse, é um prazer, né? E uma satisfação receber esse convite. Conta conosco sempre que precisar e vamos seguir trabalhando firme lá na NCE, porque eu acho que ela tem muito a contribuir em prol da pecuária nacional. Maravilha, é isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Cairão aqui na Semana dos Presidentes. Eu falei aqui agora com o Inácio Telechê, que é o presidente da ANC, que é a Associação Nacional do Herd Book Colares, que faz o registro aí de mais de 30 raças. Ô, Inácio, super obrigado pela sua presença, um forte abraço. O Fala Carlão pertence a vocês. Quando tiver novidade, por favor, volte sempre aqui, viu? Beleza, valeu, Carlão. Um abraço a todos os ouvintes aí.
Show de bola, muito obrigado, super obrigado pela sua audiência. Um forte abraço, a gente se vê por aí.